Nessa manhã estamos com a dona Raimunda Teixeira Leitão e ela vai falar com a gente sobre a sua vida. Começar com a sua idade, dona Raimunda. Estou com 86 anos, desde 87, do Iterã em junho. A senhora se lembra qual o ano que nasceu? 7 de junho de 32. E quando a senhora chega em Serrota, de onde você vem? Eu venho de Maria Velha, Uhum, certo? sim. Tem falta d'água lá, nós viemos morar aqui. Então naquela época, o que fez a senhora se deslocar do seu local de origem foi a seca. Foi. Falta d'água, né? Falta d'água. Nós batimos lá no leito, Cajueirinho, certo? Aí viemos embora pra cá. Aí meu marido Raimundo tirou uma rasante, a qual chama Clodoze Horácio. Uhum, Certo? sim. A sua família era toda daquela região? Minha família, o pai do Penedo, as outras eram daqui, os Teixeira. Uhum. Certo? Aí quando a senhora chega aqui na Serrota, como é que era a Serrota? A serrota era assim meio fraco, não era? Quando chegamos aqui, o prefeito daqui era Zé Moreira. Aham. Né? Nem luz não tinha, então a luzinha desses postos de madeira na volta da luz, sabe? Uhum. Que eram os moradores que a senhora conhecia, aquelas pessoas que residiam aqui na Serrota, pessoas daquela época que você se lembra? Eu conheci o padre Zé Negro, Uhum. meu pai de Newton morreu, e conhecia também o Teixeira, falei Tetamanco, eu conhecia o seu Irineu, Uhum. o meu também, certo? Tem um bocado que morreu, não tem. A sua família, a A minha senhora casou e aí a sua família, quantos filhos a senhora teve? Eu tive 17 filhos. E para criar os filhos, como é que era feito? Qual era o trabalho daquela época? Chapéu, Chapéu. quando minha mãe estava nossa, eu rodava também, no roçado, certo? Uhum. E às vezes, no pau das coisas, eu pescava também. Eu cantava minhas filhas de chapéu, quando eu nasci, eu vendia tanto chapéu, muito. Meu patrão era o Zé Aldo de Moraes, que é o compadre Zé Negro, meu compadre, certo? E as coisas eram muito escassas, ele dizia assim, você faz mesmo já logo meia quase para comer de mim, que ela parecia com dela, certo? Aí meus filhos que nasceram, eu dava leite de cabra, fazia pau com meus filhos, entendeu? Uhum. Às vezes eu pescava, cansei de pegar, fazer daquele peixe que eu pegava, fazer um pirão, cozinhar, para daí comendo desse piano nas crises, né? Aham. Comia encher a barriga, certo? Sim. Quer dizer, depois nós ficamos, saímos lá da escolinha, que hoje em dia era de perto do Maninho, que era uma escolinha. Sim. Todo mundo trabalhava lá, tinha casa do Agenor. Aí o Raimundo, nós arrumamos uma casinha lá, que na rua pagou para pular, mas é perto de Verdade, França, por ali. Uhum. Perto não tem rocha. Sim. Depois nós fizemos uma casinha para ali, o irmão Zé Carneiro. Então a senhora se deslocou em para várias casas aqui dentro da Serrota. Foi a primeira escolinha, depois fiquei na casa que era o que faz horas que eu ia ali perto, que é a casa do Lazão, certo? Entendeu? Tinha a farmácia com o pai Alverado, tinha a casa do Araújo, que é aquela com a comadinha do Fernando Luiz, certo? Vivia ali, aquela casa. Naqueles tempos a senhora poderia dizer que eram tempos mais difíceis do que o de hoje para viver? Era assim, quando adoecia a pessoa, não tinha o transporte. Eu muitas vezes ia até com as pessoas, acompanhar as pessoas. Eu todo dia fiz uma narrativa para saber arrumar essa Rita do Francisco. Ela adoeceu no negócio de parto. Foi 25 anos para levar na rede. E eu acompanhei também ela, certo? Para Sobral. O vim senador Sal, Zé Aguiar, era o prefeito também já nesse tempo. Ele pegou, arrumou uma cama, eu fui no cargueiro. No trem, certo? Sim. Eu acompanhei ela. Aí cheguei lá em Sobral, lá no hospital, Santa Casa, pegaram ela para dentro, para tratar dela, e eu fiquei na casa da Neuza, a comadre Neuza, Pinto, que é a mulher do Chico Pinto. Sim. Falando de saúde, essa parte de parto, como é que era esse trabalho para as mulheres antigamente? Hoje em dia tem um acompanhamento. Como é que era esse acompanhamento das mulheres? Era só as parteiras da região que cuidavam? Era as parteiras da região, certo? Aí, quando eu cheguei lá, 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 eu
Teve mesmo tempo que a pessoa às vezes passava mal. Eu fui uma que fui ficar lá em Sobral. Eu fui operada. Por causa, eu estava naquela minha casa lá no alto, da comadre, da Edna Rodrigues. Ela é casada com a mulher Maiara, era mulher Edna. E para se deslocar aqui da Serrota até uma cidade que tivesse um hospital, como é que era? Nós ia colocar, porque o transporte aqui era só do Miguel Torre, um vídeo. Tinha um transporte, né? Jeepzinho. Mas não era da prefeitura, Não era não, não tinha. era particular. Aí quando a pessoa lá, a Rita ficou lá e eu ia embora. Fiquei na casa da Dona Maria Divina, que era filho do Monteiro. Aí lá eu ia embora. O pai da Sabine também adoeceu. Eu levei também na rede, para sendo adoçado, certo? E lá eu fiquei para Sobral com ele. É sempre eu que faço as pessoas assim, viu? Sim, e estava difícil, né? Gente, Até o vereador, naquela época, era difícil. Aqui eu conhecia sempre o vereador, o pai da Genô também. Ele era muito bom. Sim. Eu, ele nunca se assim as coisas da gente, certo? Ele é meu compadre, o padre me escreveu, eu gostava muito da madrinha minha, que era a mãe dele. Tudo me ajudava também, entendeu? Sim. O pai Zé Prechete também, com a Maria Claveira, me ajudava, entendeu? E falando sobre essa parte de mulheres que ajudam os maridos, como é que você vê, mudou a mulher em relação ao marido, esse cuidado da mulher com o marido, daqueles tempos pra cá? Então, porque toda vida, antigamente, as mulheres respeitavam seu marido e vai respeitar as suas mulheres, né? Aí sempre não acontecia essas coisas muito. Você acha que hoje está mais liberal, as mulheres estão mais livres para fazer as coisas? Faz o que quer, né? É. Eu trabalhar em roçado, meu marido, plantava feijão, nas farinhadas, lá naquela, perto do José Souza, eu trabalhava lá, trabalhava na mata, em farinhada, sabe? Meu marido. Nós corríamos com medo da onça lá. Com medo da onça? Pois é. Aí, eu sei que aí eu ajudei mais, né? Falei chapéu, eu ajudava em casa, comprar as coisas para casa, meu filho de luxo, ajudar minhas enteadas, comprar aquelas roupas para as escolas, viu? Nesse tempo era muito difícil essa coisa, viu? Naquela época não tinha aqueles medicamentos para as mulheres não ter filhos. Você acha que é por isso que as mulheres tinham mais filhos do que hoje? Nesse tempo não tinha. Pois é. Falar. Algumas mulheres, você já, naquela época tinha algumas mulheres que tinham a vontade de ter menos filhos e não podiam? Você acompanhou alguma dessas mulheres? Não, porque eu pelo menos eu tive muito filho, né? Sim. Foi de própria vontade mesmo ter muito menino. Era casadinho, meu marido. Sim. Hoje em dia você vê que as mulheres não estão querendo ter muitos filhos, Toma né? remédio. Nunca tomei remédio. O que você acha dessas coisas que acontecem? Mulher que casa e não quer ter menino. Eu não sei porque uns querem menos criar a criança, né? Não? E sobre, vamos falar um pouco da educação. Naquela época, as mães educavam os filhos. E hoje em dia tem escolas, hoje em dia tem cursos, tem muitas coisas, né? Como é que você vê essa educação daquela época comparando com a de hoje? Aquela daquele tempo seu era melhor do que a de hoje? Era você, eu tinha uma irmã que lá morreu, ela estudou dentro de um mês, ela aprendeu a ler e ler e escrever, entendeu? Ela morreu, minha irmã Maria. O que os pais faziam naquela época para educar os filhos? Comprar uma cartinha ABC, e eu mesmo estudar também, nós ir para a escola, na Tucundu. Sim. Lá eu já peguei outra coisa, né? E quando os meninos começavam a ficar traquinos, como diz hoje em dia, ficar indisciplinados, o que é que o pai fazia para disciplinar os filhos? Dá uma lapadinha nessa quietava. Sim. E hoje em dia tem muitos pais que dizem que não pode. O que é que você acha desses pais que acham que não podem educar os filhos desse jeito? Porque lá em casa, meu marido ia educar os filhos. Eu com uma madrasta, certo? Sim. Quando ele pegava para aceitar os filhos, ele já ia um solte pulando, nossa, e o madrasta, que tem madrasta também, né? Fazia isso, ficar em cima para não bater no porque eles tudo gostam de imitar. O Francisco é um aqui, você conhece um aqui? Sim. Um aqui toda noite na minha casa, viu? Sim. Quando a mãe dele morreu, ficou com 9 anos de idade. Sim. Eu me casei, tomei de conta deles tudinho. Eu tomei conta de 5 filhos da outra mulher. Maria, Dodô, Francisco, Antônio, José, Manel, certo?
Manel, a mãe dele morreu de parto dele. Foi, né? Mas tudo me trata bem também, viu? A senhora acompanhou naquela época, muitas crianças morriam também, né? Tinha Morria. muita doença. Meus filhos morreram também. Quais eram as doenças mais comuns daquela época? Diarreia. Diarreia. É diarreia. Não tinha muito remédio assim naquela. Não. A gente dava chazinho, né? Vestido de hortelã, cebola branca, chá pra tomar, Aham. hortelã, né? Assim, certo? Hoje em dia muitas mulheres casam já com 20, outras não querem casar, casam com 30, né? Querem se formar. Qual era a média de idade? A senhora casou com quantos anos de idade? 18 anos, tem 2 anos. Não, né? Ah. Mas aí as meninas naquela época, elas tinham primeiramente um dever, arranjar um marido, não era isso? Tinha que arranjar um marido, né? Então, a mulher para poder se tornar a mulher de verdade tinha que ter um marido. E hoje em dia nós temos muitas pessoas que às vezes têm emprego, têm uma moradia, têm a casa e dizem que não pode criar um filho. O que é que você acha Eu disso? casei com viúvo. Casou com viúvo. Tinha 7 filhos. Uhum. Não, é 6, porque o Manezinho ia criar a avó dele. Eu me põe de 5, enfiado nele, entendeu? E tudo me trata bem, me trata bem, entendeu? E a parte de alimento na casa, naquela época, os tipos de alimentos que eram mais comuns em casa? Era feijão com arroz e farinha? Nós morávamos na Maria Velha. Aham. Era feijão com arroz, às vezes nós fazia farinhada, pegava matar na criação, matava um bolo daquele que estava do almoço, a janta era outra coisa, certo? Era assim, entendeu? E nós três nós fomos fartos, graças a Deus, certo? Sempre tinha fartura em Tinha casa. fartura. Meu marido trabalhava na roça, na Maria Velha. Aham. Mas depois para Serra também, estava lá no Chapadão, né? No Chapadão. A senhora tem saudade de alguma coisa daquela época? Assim, a gente tem porque eu tinha minha mãe, minhas irmãs, né? Tudo muito, né? Tudo. Aham. Minha mãe morreu, quando até ela morreu. Meu pai morreu ficando de Pará. Um passo no Pará. Voltou-se para lá. O papai, o nome dela era Luiz Teixeira de Albuquerque. Sim. Certo? Naquele tempo para poder fazer as festas, hoje em dia as festas são muito cheias de bebidas, muitas cheias de orgias. Ou aquelas festas eram feitas de que forma? Qual era o tipo de música que se tocava para se alegrar as festas? Era uma harmônica. Aham. E depois usava as tofona, né? Sim. Então o pai tocava, sabe? Nas festas, sabe? A senhora lembra ainda alguma música daquela época, do passado? Eu lembro. Quem era o cantor que animava aquela época por aqui? A pessoa, você se lembra que era o tocador das Não, harmônicas? tocador do papai. Hum. Aí tinha o João Afri, que morava na boca do senador, sabe? Aí batia um pandeirinho, sabe? Uhum. Era um pandeiro, não é negócio de som não, sabe? Sim. Era um pandeiro. Até o Luizado também tinha. Luizado, já entrevistei ele. Eu lembro também, sabe? Sim. O Nezinho do Passo, o pai do papai, certo? E as músicas? Dá pra senhora fazer uma palhinha de uma música do passado? Faça aí. Tanta saudade que eu tenho Ei. da noite de São João. A noite é tão brasileira que acende a fogueira no luar céu. Eita. Menina brincando de roda, velho saltando balão. Tudo arredando a fogueira, amando meu coração. Tudo arredando a fogueira, amando os dois corações. Olha. O pai gosta, o Carneiro gosta dessa minha música. Ah, boa, né? Música que ela passa épocas, que é música boa. Vamos falar um pouco aqui da religião. A religião daquela época, ela era essencialmente católica, né? Era. E as mães, como é que as mães faziam para colocar os filhos para aprender as rezas? Todo mundo botar os filhos para fazer o sinal, rezar. Pai Nosso, a ensinar até a aprender. Uhum. Nós estamos tudinho. Minha avó, minha mãe, minha avó, vamos ensinar tanta reza comigo. Até assim, as coisas que o neto tinha muito, minha avó ensinar tudinho, sabe? Quando Deus nosso ia baixar o mundo, né? Baixar as coisas revezador, incendiando o mundo todo e acabando os pecadores. Sim, Aí minha avó ensinar tudinho, sabe? sim.
Tinha muitas histórias que o pessoal contava. Parece que acontecia mais no passado. Sobre assombrações, o pessoal contava muito essas lobisomem, coisas. né? Contar de lobisomem. Sim. Será que a senhora acreditava nessas coisas? Não, mas ligado dá assim, minhas paradas que me contavam os bichos. A senhora já ouviu alguém contando uma história assim aqui em Serrota sobre assombração? E uma história, ele diz que na Serrota tinha um tal dos lobisomens que passava por aqui. Tinha o quê? Dos lobisomens, diz que passavam nas Era ruas. o lobisomem, de Pois passava, é, sabe? sim. Dia de sexta-feira. Era, né? É. Isso as mães contavam, talvez pra deixar os filhos em casa, né? À noite. E aí a Serrota foi se desenvolvendo, né? Com o tempo, foi Um passando. dia eu ia mesmo lá para a igreja, peguei mesmo lá naqueles altos ali, e dei umas pedras que cercaram por lá, meu corria, fiquei tão assombrada, sabe? Sim. Deus tinha que pegar lá naquele alto mesmo. Sim. Ali, sabe? Era eu e as pessoas que mais. Não, era com mais mentinha da com mais Maria Craveiro. Sim. Nós corremos até chegando na rua. Nós estamos falando com a dona Raimunda Teixeira Leitão, que é uma senhora cheia de conhecimento, que já passa dos seus 86 anos, né, Luiz Paulo? Isso. E as suas colegas daquela época aqui na nossa Serrotinha, a senhora se lembra de algumas? Lembro, dos meus colegas, mais Maria Craveiro, Tozinha. Tinha minhas tias, tinha Maria Chidô, Jandira, tinha Antônio Zé Chidô, eu tenho um colega que tinha Gerardo Celderico, entendeu? A mãe do Paldeirado, sem expor tudo, certo? Como é que eram as datas comemorativas Zedinha. aqui na Serrota, o tempo das festas? Tá certo? Não, era até calmo. Calma, né? Calmo, era assim, mesmo era uma pessoa que aí o povo da onde comigo eu fazia aqueles bolos, eles assados pro leilão, sabe? Bolinho, pra ficar no leilão, entendeu? Eu fazia, certo? A senhora fazia Fazia. também, né? Aqui ainda tem um pão na minha casa aí. Tem, né? Tem. Tem. Então, naquela época também a gente pode ver que as mulheres também faziam o trabalho de artesanato, né? A senhora se lembra de alguém que fazia os artesanatos, fazia as panelas aqui na Serrota? Sei. Ali o povo do copo. Ah, no copo. Comprava a louça dela, a Bendina. Ah, Né? tem as pessoas que trabalhavam naquele tempo, né? Tinha aquela menina que era filha de Zé Maria, na Benizinha, por da minha casa. Ela morreu, foi? Sim, foi. Pois é. Aí esses trabalhos ajudavam também algumas senhoras, né? Como a senhora falou, que era o trabalho do artesanato que dava o sustento. Nós comprávamos as panelas de barro, né? Pratinho de barro, a gente dentro deles, entendeu? As panelas para cozinhar na cozinha de barro, né? Sim. Atividades que a senhora aprendeu com a sua mãe. Quais das que hoje ainda a senhora pratica? Bem, a minha mãe trabalhava com nós fazia chapéu, nós ia para a roça, mas a minha mãe trabalhar, capinar, plantar e capinar. No pé da serra, quando minha avó, o papai, às vezes, dando chuva, dando assim, tudo, entendeu? Era assim. Aí eu achava muito legal as épocas, esse. E eu já ia para lá, ela mãe, depois um dia que eu estou com a perna na cabeça de vocês. Mas gostei de tudo isso. Não podia falar muito palavra feia, né, dona Raimunda, Meu naquela papai dizia naquele assim, tempo, né? você não falou. Me escuta. Não sei, não sei. Hoje, uma coisa que daquele tempo, que traz a memória, que lhe faz ficar emocionada, que lhe faz ficar pensativa. Tem, porque às vezes acontece até alguma coisa na família da gente que não dá certo, a gente se contraria, fica pensando, não pode dormir à noite, pensando para acontecer alguma coisa, entendeu? Então, a senhora tem algumas lembranças do passado, né, que às vezes faz se sentir voltando uma viagem, Me né? preocupo muito com as coisas, certo? Me preocupo. Eu uma pessoa assim, necessidade das coisas, eu gosto de ajudar, se eu puder me dar ajuda, entendeu? Eu não sou vindo nada a ninguém, entendeu? Porque tem pessoa que é subindo, né? Não chica que a pessoa, né? Eu não sou assim. Quer que ele pôr na minha porta pedindo ajuda, eu dou, sabe? Mesmo cuidado, olha aqueles bichos que eu não ando atacando tudo, não, mas eu dei, dá desde gosto que me mora para ajudar, onde está o pessoal que era novo. Sim, Eu sou assim, entendeu? Para a igreja, eu gosto de ajudar a igreja, entendeu? Porque fazer o quarto, entendeu? sim. Pronto. Justamente na igreja, que agora não posso andar
do seu assim, o Jorge Mota de carro, Sim. meu neto foi, né? Sim, o Jorge. A senhora gosta do Jorge. O Jorge é gente boa. Pois é, e hoje em dia, como é que você vê esses meninos que estão, às vezes, não respeitam pai, que não teve Passa uma mensagem para esses meninos aí. Tá. Esses meninos em que não, às vezes, não respeitam o pai, que muitas vezes não tem muita a Os pais conduta. brigam, as crianças pensam que faz aquilo que quer, né? Uhum. É. Você tem uma mensagem para essas pessoas, para essas crianças que hoje em dia não respeitam pai? E como ela quer estar, ter calma, né? É, ter calma, né? Vamos conversar. Sim. Uma mensagem para os seus amigos que estão aí, ó, vendo a senhora. Quem será? Tem vários Quem nesse é? momento vendo a senhora aí. Passa uma mensagem para eles, aqui vendo no vídeo. Tá sendo gravado O aqui. Paulo é um grande amigo da gente, eu quero bem aí. Uhum. E desde ele nascido que eu conheço ele, certo? É. Né, Luiz Paulo? Eu quero acompanhar ele. É, né? Desde rezado. Era. Né, André? Pois é, aí eu estou fazendo várias perguntas para a senhora, para alguns que estão acompanhando aqui, alguns seguidores que são de Serrota, outros que não são, vão ficar se vendo a senhora aqui. Vocês podem ter alguma pergunta para fazer sobre... Não tem palavras, nós falar muito ciente, nós já conhecendo o passado, né? É o passado, para a gente deixar guardado, que a senhora tem história para contar para a gente. E é muito importante isso. Dona Raimunda, Foi. as suas atividades, a senhora é conhecida como mel, faz remédio. Faço mel, A sua mãe, a dona Nelsa, fazia também. fazia também, era rezadeira, Era rezava parteira. muito em mim. Hoje tem o seu Benônio, Tem o Raimundinho, seu que é o filho. meu filho também. O que a senhora disse para o Luiz Paulo quando ele vai sair para a faculdade? Jesus na tua frente. É, Amém. né? A senhora é religiosa, né? Quando ele está aqui, moça, assim, Jesus na tua frente. Uhum. Tá aí. Dona Raimunda, você se lembra assim quando começou os calçamentos da Serrota, quando começaram a abrir as rodagens? Que antigamente era muito mato. Mato e céu batendo com uma coisinha dentro das estradas, sabe? E aí começou aí primeiro, o Zé Moreira foi. Não, o Zé Moreira não. O Rui começou a fazer esse calçamento aqui, né? Sim. Ela rua também. Ali onde é o colégio, eu trabalhei no Balde Aguiar, que a gente chamava, certo? Sim. Eu trabalhava ali também. Eu trabalhei no Rileval de Aguiar, no Iracema, na escolinha, no Raimundinho Aguiar aqui, certo? Uhum. Dividindo, dando merenda pro povo. Aí eu ficava com cara de merenda assim na feira. Ali assim, a Osana, do compadre a pai do Carlito. Sim. Aí uns peixes restinhos de olhar pra você. Era da sobra a merenda, né? Eu ficava com fartura. Fazia um pra poder comer o povo. Ovo, era carne. Uhum. A senhora ainda é da família do seu Nené Mesquita, não é? Bem legítimo. Pronto, primo legítimo. Você pode contar quando era a época dele, quando ele era prefeito? Foi muito bom. Ele morreu de depressão, de muita perturbação, certo? Sim. O pai menino era boa pessoa, a cadeira era cheia de gente, de noite, certo? Ele foi um bom prefeito. Vamos seguir com ele. Dizem que ele foi o melhor prefeito do Senador Sá. Ele era um prefeito muito bom, meu compadre. Ele é sobrinho da mamãe. Uma irmã do pai menino. Você me contou uma vez que no tempo de uma seca que estava tendo na Serrota, algumas pessoas até daqui de fora tentaram invadir sua casa para tirar Foi. merenda. Nas escolas, porque tinha meu marido era na escola dois irmãos, sabe? Do colégio lá dos colégios, ao picar, né? Aí vinha com um quartinho, aí guardar. Quando vem daqui em Radia dos colégios, e aí Radia aqui em casa tem. Nós deixamos levar, sabe? Deixa eu levar, porque senão o negócio ia ficar pior, né? Muita gente com faca. Era tanta gente com quatro. Naquela época as secas eram piores ou é porque hoje tem assistência e as pessoas não notam a seca? Acho que sim, pesquisei. A senhora se lembra de uma seca que foi muito difícil para se passar? 98. 98. Nesse tempo aí o Rui Aguiar que sofreu na mão do pessoal. 98, mas nas vazas também, sabe? 98. Ah, não, 98 é a senhora tá falando de 98 agora há pouco, né? Não. Será? 88. 88, muito bem. 88 era que era o prefeito. 88 o prefeito era o Souza, não? Era para ser, o Sancho foi o que foi mais prefeito aqui na região. Pois é. E aí o que o pessoal fez para poder passar esse período de falta de água?
Não, mas aqui não faltava, lá na Maré que faltava. Mas a comida faltava muito. Não, sempre a gente, nunca nós deixamos assim, de feijão. Ela tinha esse negócio de comprar no litro. A senhora fala um pouco dessa importância do açude tucunduba para a serrota. Sempre foi importante, né, o açude tucunduba? Foi. Tem só uma época numa pisa que houve, e secou, ficou só dentro do rio, certo? Ficou muito seco, né? É. Teve um período que ele secou quase que total, né? Foi. Mas de lá para cá ele se manteve sempre com... E aí foi sempre muito importante para as pessoas que moram, não só para os pescadores, né? De pé, daqui para de pé nessa época. Que antes, né? Certo? Fale um pouco sobre o que hoje é melhor do que antes. O que você acha? Você acha que hoje é melhor ou antes era... Não, hoje é melhor. Melhor, né? As facilidades. Naquela época eu tinha que ralar muito para poder criar uma família, né? O povo pegava na beira pescando, aqueles peixinhos velhos, lá no talhado, tem o careta, tem as trouxas, E em questão de segurança nem se fala, né? Que era muito amizade, né? Tem segurança aqui. Tem segurança aqui. A gente, primeiro, a segunda aqui era o Zé Pedro, era o Zé Pedro, sabe? E um bocado desse que eles aqui. Aí daqui o Zé Pedro muito bom também, dá muito com a gente. Depois foi embora, certo? Sim. Então a gente já agradece a senhora por participar, né, Luiz? Pode ser alguma pergunta mais. E agradecer por você dar essas palavras para os nossos seguidores aqui, para os nossos amigos. Amém. Uma boa sorte para você, boa viagem para você. Amém. Essa é coisa demais.